Bora começar a live? Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Acho que a primeira notícia, e eu acho que é legal até a gente começar com isso, envolve Emiliano Rigoni, né? Importante a gente falar sobre isso porque o Rigoni foi completamente aleatório. Óbvio que em algum momento internamente ele já estava sendo cogitado pelo Hernan Crespo. E aí, Felipão, vou até jogar para você primeiro. Assim, a única coisa que, entre aspas, pode me confortar na vida do Rigoni, na contratação do Rigoni, é porque ele foi um pedido do Crespo. Quando a gente enxerga dessa maneira que ele é um pedido do Crespo, a gente entende que o Crespo sabe de futebol. Então, assim, tá fazendo um bom trabalho, é um cara que ele conta muito. Então, a gente espera que, né, tenha algum sentido, porque se a gente analisar números, se a gente analisar temporada, se a gente analisar se ele está sendo protagonista, tudo leva a crer que é mais do mesmo, né? Então, e eu ainda sou contra porque você, entre aspas, tira a possibilidade de mais um menino de Cotia brilhar. E eu queria saber a sua opinião da vinda do Rigoni, que apareceu no bid, né? E já pode estrear pelo São Paulo no próximo jogo contra o Botafogo. E qual que é a sua expectativa? Olha, Léo, cara, o Rigoni é um jogador que eu não traria. Eu acho levemente desnecessária a vinda do Rigoni nesse momento, porque é um jogador caro, que tá com uma amostragem muito pequena. A galera fala bastante, pô, mas o Rigoni com o Crespo foi muito bem. Fato, com o Crespo ele foi muito bem, durante 4 meses há 4 anos atrás. O que que é o Rigoni? A amostragem do Rigoni, é muito difícil você avaliar Emiliano Rigoni. Por quê? O que é o Rigoni? O Rigoni é o jogador de 4 meses de 2021 que destruiu na Libertadores? Ou o Rigoni é o cara que, nesses últimos anos, teve menos gol que o Thiago Volpe? A gente não consegue saber o que que é o Rigoni. Avaliar o Rigoni é muito difícil. Por quê? A amostragem de um bom jogador do Rigoni é curtíssima, é muito pequena. Então, por isso que eu fico com um pé atrás. Eu acho, a gente vai falar depois de Marcos Leonardo, mas eu acho que você pagar, sei lá, 500 mil mensais para o Rigoni, o Tapia deve ganhar, Tapia de Neno não deve ganhar muito longe disso. Cara, nesses três jogadores, eu acho que é mais caro do que você pagar uma grana alta no Marcos Leonardo. Jogador bom se paga. O que não se paga é você pagar 500 mil em Rigoni, é você pagar, sei lá, quantos mil no Tapia, quantos mil no Dineno, pagava 400 mil no Jandrei. Isso é caro, isso pesa na sua folha salarial, porque são caras que não te dão, não te dão esperança, não te dão, pô, bons resultados. Dito isso, agora que veio, eu vou torcer a favor. E outra coisa, né? Eu entendo com certeza menos de futebol do que o Hernan Crespo. Se ele pediu, ele sabe de alguma coisa e ele mata um coelho com um coelho com ele mata alguns problemas com uma cajadada só. Porque o Rigoni é um cara que é polivalente. O Rigoni pode jogar de 10, o Rigoni pode jogar aberto, o Rigoni pode jogar de segundo atacante. Então veio um cara que é polivalente. E agora que veio, vamos lá, pensando que agora o Rigoni veio. Eu não traria, mas veio. Ok. Dito isso, eu acho que qualidade técnica, futebol, bola no pé, ele é melhor do que, por exemplo, o de Neno, ele é melhor do que o Tapia. Eu não traria porque acho que é um investimento alto num jogador que talvez não te dê resultado. Mas agora que veio, vamos aos fatos. Para mim, ele com bola no pé é superior ao Tapia, é superior ao de Neno. É um cara que bate com as duas pernas, é um cara que, pô, tem uma velocidade legal, bate bem falta, bate bem escanteio. É um cara que tem qualidade técnica, isso é inegável. O problema é, será que vale o investimento? Para mim não vale. Dito isso, é um cara de confiança do Crespo e, cara, se a gente, que torcida, mídia, diretoria estão fechados com o Hernan Crespo, a partir do momento que ele veio, eu vou torcer para que ele dê certo. E sem Lucas, eu acho que ele vira o reserva imediato. Pensando que o ataque vai ser Luciano e Ferreira, que eu acho que é muito provável sem o Lucas que vá ser essa dupla de ataque, o Rigoni vira o reserva imediato dessa dupla. E no São Paulo, melhor fase dele, o melhor período dele, foi jogando em uma dupla de atacantes. Quando ele começa a ser deslocado para a ponta, que foi com o Rogério na saída do Crespo, ele para de desempenhar um bom futebol e é vendido. Com o Crespo, a maior parte dos bons jogos dele foi numa dupla de atacantes, muitas vezes com
ele, Marquinhos, ele, Luciano, enfim. É torcer para que dê certo. Agora que veio, eu não trouxe. Acho que não valia o investimento. Eu não traria. Acho que não valia o investimento. Trouxe, a partir do momento que está vestindo a camisa do São Paulo, torço para que cale minha boca e faça 3 gols em Quito. Mas eu não traria. E acho que pode agregar, mas não sei se vale todo o investimento que está sendo feito nele, Léo. Exato, exato. É isso. A gente vai torcer sempre. Qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo, a gente vai torcer, contanto que seja profissional, tem a minha torcida. E aí, Fernandão, é o seguinte, vou até aproveitar aí o gancho. O Caio Granado, ele falou o seguinte: Rigoni, gente, acorda para a realidade, torcida. É bagre. Primeiro, Fernandão, você acha que o Rigoni é bagre? Obviamente, né? Que existe uma parte da torcida que gosta disso, que fala sobre isso, perdão. E até como que você avalia a chegada do Rigoni? Porque o Felipe falou uma coisa importante. O Rigoni, ele é um com o Hernan Crespo no São Paulo e é outro atleta completamente diferente. Desde que sai do futebol, sai do São Paulo, ele não consegue empolgar, nem no time da MLS e nem no Leão, agora do México, nem sendo protagonista e com os números bem aí modestos. Queria saber a sua opinião do Rigoni. Bom, Fê, acho que o Felipe já analisou bem dessa questão do Rigoni. Direto ao ponto, eu não traria. Sinceramente, para mim, é um jogador de uma época. Lá em Portugal a gente fala isso, né? Uma época, uma temporada, que ele jogou bem no São Paulo com um treinador. E, infelizmente, né, para a torcida do São Paulo, o torcedor está se apegando nisso, né? Ele vai jogar de novo sob o comando do Hernan Crespo e vai render. Sinceramente, eu acho que é uma situação de um dinheiro que poderia ser empregado de outra forma. O ano passado, o São Paulo, na mesma época, contratou 2 jogadores que criaram determinada expectativa na torcida e se provaram fraquíssimos também, como que eu acho que vai acontecer com o Rigoni também. Isso não é uma torcida, é uma análise, né, pelo que ele desempenhou nos últimos 4 anos. Né? Vocês acabaram de citar, ele teve menos gols do que o Thiago Volpi. Então me lembra muito a situação de Jamal Lewis e Gabriel Neves e o outro que chegou ano passado também, o Santi Longo, chegou nessa época também, todo mundo colocava uma expectativa enorme, colocava um monte de coisa e se provaram jogadores bem menos que comuns, né, que não ajudaram muita coisa. É um problema para o São Paulo? Não, por incrível que pareça, vai ser uma solução, porque o elenco é curto, porque o elenco não tem jogadores à disposição. Né? A gente está na data FIFA agora, São Paulo volta a campo só daqui a 10 dias contra o Botafogo e depois tem uma Libertadores da América pela frente, com o elenco esfacelado por lesões, jogadores que a gente não sabe se vão voltar nessa temporada, jogadores que já têm uma carga física desgastada, né, por idade também, no caso do Lucas, do Oscar. O Caleri só deve voltar na outra temporada. Tem muita gente, ele tem que voltar rápido. Não tem que voltar. Se ele apressa o retorno, ele se machuca de novo e aí, né, demora muito mais. Então, a torcida está muito preocupada. Eu dou razão para a torcida para se preocupar, porque os reforços que chegaram, né, Gonçalo Tapia, Rodineno, o próprio Emiliano Rigoni, outros jogadores que estão saindo, não são aqueles à altura que o São Paulo precisa para a sequência da temporada, principalmente se tratando de Libertadores da América, com um adversário complicado, né, jogando a primeira lá em Quito contra a LDU. Então, assim, não existe essa de você torcer contra. Você analisa o que a gente está vendo. O Rigoni, nos últimos 4 anos, teve um bom momento no São Paulo durante alguns meses, no comando do Hernan Crespo. Depois ele não jogou mais. Então, é uma situação da gente começar a ver o dia a dia do jogador, ver o que ele vai desempenhar dentro de campo, mas não criar uma expectativa muito grande. Então, infelizmente, essa a questão. A janela do São Paulo foi feita com esses 3 jogadores gringos que não trazem qualquer tipo de ânimo ou qualquer tipo de sorriso para o torcedor nessa sequência agora. Né? Exatamente. E acho que chegou também o timing da contratação foi ruim, porque naquele oba-oba de Marcos Leonardo para lá, Marcos Leonardo para cá, do nada anunciou um Rigoni, né? Aleatoriamente. Deixaram também para o último dia da janela, não entendi bolhufas também porque fizeram isso.
tanto tempo aí para tentar trazer o cara. E obviamente que bastou uma ligação, né? O tava lá no Leão do México não jogando, vai vir jogar com o Crespo, porque é um cara que gosta dele, tem a sua história no futebol, no São Paulo especificamente, mas assim, eu tô pegando os números do Rigoni, eu vi muita gente comentar, pô, vocês estão criticando muito e tal. Gente, não é questão de criticar muito, a gente tem que avaliar o que a gente vê, né? E desde que ele sai do Zenit, ele teve 4 meses no São Paulo. Vale lembrar que ele sai do São Paulo em baixa. Ele estava muito, muito abaixo do que era esperado. Ele jogou 4 meses com o Crespo e depois disso não jogou mais. Isso que assusta o torcedor. Eu não traria, porque eu acho que, na necessidade, eu colocaria o Henrique Carmo. Tá provando que tem personalidade. O Luca provou que tem personalidade, por mais que tenha 17 anos fazendo gol em jogo de Libertadores com o Morumbi lotado. Eu acho que tira espaço de meninos que podem ajudar. Mas é um pedido do Crespo e a gente confia. Eu não sei mais de futebol que o Hernan Crespo. Nem tem essa pretensão de achar que sei, entendeu? Então é isso, eu confio no treinador, tá fazendo um bom trabalho, e é isso a gente espera.